Meus irmãos, se tem algo que nós vemos muito, e principalmente na rede social, é o tal do antes e depois, sim ou não? É ou não é verdade? Por exemplo, alguém que faz um procedimento estético no rosto, e aí a pessoa coloca lá o antes e faz lá, sei lá, faz uma aplicação de botox, faz uma harmonização facial. Aqui ainda ninguém precisou disso, amém, irmãos? Não mente aqui. Por exemplo, a pessoa às vezes está lá lutando para perder uns quilinhos e nunca mais encontrá-los. Quem está comigo aqui nessa palavra? Aí coloca lá antes e depois. Isso é bom, porque a pessoa está feliz, ela tá conquistando, ela tá, né, ficando uma pessoa melhor. Quem quer ser uma pessoa melhor aqui? Não é, irmãos? Às vezes faz um procedimento no cabelo, né? Aquilo que era uma árvore de Natal na cabeça se torna uma coisa bonita. Por que eu estou falando isso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, antes e depois. Mas se tem algo que é muito marcante, que é uma marca no cristianismo, é o antes e depois de Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não existe um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira conversão sem o antes e depois de Cristo. A vida com Deus não é simplesmente você parar de frequentar uma religião e agora vou em outra religião. Não é isso. A vida com Deus em Cristo Jesus, você é alguém que foi tirado do império das trevas, você foi transportado através da graça e da misericórdia de Deus, você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Você estava lá mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus te amou tanto que Ele te resgatou em Cristo Jesus, tirou você daquele lugar de prisão, tirou você daquele lugar de trevas, e agora Ele te trouxe para a maravilhosa luz. Em Cristo Jesus tem o antes e depois. Não tem esse negócio que é um todo. Não, antes e depois de Cristo. Quem está entendendo essa palavra aqui? Agora, o grande problema é quando o nosso antes fica mais evidente do que o depois de Cristo. E aí a gente começa a ver aqueles testemunhos, né? Onde a pessoa fala do quanto o diabo usou ela, do quanto ela arrebentou na vida, e fala até de forma orgulhosa. Deveria contar isso com vergonha. Mas e agora que você está em Jesus? E agora depois de Cristo? Agora eu vou na igreja e sento no banco da igreja. Você não está entendendo, querido. Presta atenção nessa palavra. Se você tem fé para isso, levante as suas mãos, deixa eu liberar sobre a tua vida. A palavra de Deus para você aqui essa noite é que Deus quer que o seu depois em Cristo Jesus venha a ser extremamente evidente, muito mais evidente de tudo que você viveu um dia antes de Cristo, porque agora você está em Cristo Jesus e Ele te dá vida e vida em abundância. Essa palavra vida ali, a palavra Zoe, é a própria vida de Deus. Agora chegou o momento de verdadeiramente você viver o que Deus tem para você. Muito mais agora do que antes. Olha para o teu irmãozinho e fala para ele assim, ó: é depois, não é antes. Quem está pegando essa palavra aqui, querido? Deus quer te usar. Eu vou falar de novo, tem uns 5 que estão entendendo. Deus quer te usar. A palavra do Senhor nos conta a história de um homem que pode nos inspirar muito, de uma história de conversão que pode nos inspirar muito aqui essa noite. O nosso depois de Cristo ser mais evidente do que o nosso antes. Quem está pegando isso aqui? Presta atenção, Atos 9, versículo 1 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando de Damasco, de repente, vai ter o de repente de Deus aqui hoje, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Saulo, o grande apóstolo Paulo, no seu antes de Cristo, ele era um perseguidor da igreja, ele era alguém que respirava ameaças, ele estava envolvido nas mortes dos cristãos, ele era alguém que estava sempre perseguindo, era alguém que respirava ódio. Mas quando ele estava em caminho a Damasco, uma luz o cercou, Cristo se revelou a ele, e a partir daquele dia, ele não foi mais a mesma pessoa. O seu depois se tornou mais evidente do que o seu antes. Sabe por quê? Antes ele foi alguém que era uma ameaça para a igreja, mas no seu depois, ele se tornou o grande pregador do evangelho. E mais, ele morreu para o evangelho. E mais, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou para nós Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Inspirado pelo Espírito Santo, ele fez muito mais do que antes. Pega as suas mãos em nome de Jesus. Deus quer usar você muito mais do que você foi usado pelo diabo. Ele quer usar você agora. Você morrer pelo evangelho todos os dias. Por onde você passar, você levar Romanos, você levar 1 e 2 Coríntios, você levar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, as Escrituras, a palavra de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então glória a Deus aqui essa noite. Chegou a hora. Nós não podemos aceitar essa vida de apenas estar no culto de domingo e sentar no banco da igreja. Deus quer te usar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus quer usar você lá no seu trabalho. Deus quer usar você na sua casa. Deus quer usar você em todo lugar que você estiver. Bate a mão no seu vizinho e fala assim: ó, Deus quer te usar. Quem está entendendo essa palavra aqui? Quando nós olhamos para Paulo, nós temos aqui um exemplo para nós. Nós podemos aprender com a vida de Paulo como ter o nosso depois muito mais evidente do que o antes. Irmão, sabe uma das coisas que tem me deixado muito feliz? Logo quando eu me converti, as pessoas falavam assim: ah, o Lude, cantor do Clube da Viola. Você viu quem vai vir na igreja? O Lude, cantor do Clube da Viola. Agora as pessoas não falam mais isso. Você viu quem vai vir? O pastor Lude, servo do Senhor, que está pregando o evangelho de Cristo. O seu depois tem que ser mais evidente do que o seu antes. Senão tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Quem pegou isso aqui? Então vamos aprender com Paulo, com a vida de Paulo, como ter o nosso depois mais evidente. Quantos querem isso aqui? Deixa eu ver se você quer verdadeiramente. Amém? A primeira coisa, olha só no versículo 4: e caindo por terra, ouviu a voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisa fazer. Primeira coisa, pegando a vida de Paulo, que nós temos que aprender para que o nosso depois seja superior ao nosso antes. Vocês estão preparados para essa palavra? Aprenda a começar no baixo. Aprenda a começar no baixo. Paulo, irrepreensível na lei. Paulo não era qualquer pessoa. Conhecedor da lei.
Eu acho muito forte isso, porque fala que ele era irrepreensível na lei. Esse grande homem diante da sociedade, ele começou sua vida com Jesus no baixo. A primeira coisa que aconteceu com Paulo foi o chão. Quando aquela luz cercou Paulo, a primeira coisa que Paulo viu foi o chão. Nós precisamos aprender a começar no baixo. E sabe o que aconteceu? Quando ele foi para o chão, ele ouviu a voz de Jesus. O lugar mais fácil para você ouvir a voz de Deus é no baixo. Fica difícil ouvir a voz de Deus quando nós estamos alto, no orgulho, altivez, arrogância, presunção. É muito difícil quando nós estamos presos nos nossos méritos. É difícil ouvir a voz de Deus neste lugar. Mas quando você se coloca nesse lugar de dependência, de humildade, de humilhação, quando você se coloca ali no chão, pode ter certeza, fica fácil de ouvir a voz do Senhor. Repara bem, irmãos, a gente vive num tempo em que muitas pessoas, em áreas específicas da vida, elas já querem começar no alto. A pessoa nem passou por processos, por exemplo, na vida profissional, nem passou por processos, nem ralou, nem construiu história, nem serviu alguém, ela já quer ser patrão. O que você construiu? Até agora nada. Por onde você passou? Deixa eu ver sua carteira de trabalho. Cadê? A gente vive num tempo que as pessoas já querem começar aqui, ó. Já quer começar no hype. E é por isso que nós estamos diante de uma geração fraca. Fraca. Na vida familiar. Por exemplo, no casamento, a pessoa ela acabou de casar, já quer um casamento top. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Como pastor já de uns bons anos, os primeiros 5 anos de casado são os mais difíceis. Isso é regra no nosso pastoreio. Deixa eu te falar por quê. Casamento é uma construção. O que ainda não tem no casamento é o que você e seu cônjuge ainda não construíram. Vou falar de novo. Casamento é uma construção. O que ainda não tem foi o que vocês não construíram. E pode falar uma coisa? Casamento é assim, ó. É um tijolinho por tijolinho, e mais um tijolinho, e mais um tijolinho. E pode falar uma coisa: honra os tijolinhos. Seja fiel no pouco. Porque cada tijolinho é uma conquista. Cada tijolinho é algo que está sendo construído. Posso ouvir um amém aqui? Ai, eu não aguento mais. Ai, está tão difícil. Você não constrói. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 7, do homem que edificou a casa na rocha, do homem que edificou a casa na areia. Veja que Jesus está falando de casa. Ele está falando que tem uma construção. Olha para quem está do seu lado, fala assim, ó, é tijolinho por tijolinho, meu filho. Não, para com esse negócio de filme da Disney. O casamento é do sonho. Você vê que acontece esse filme de romance. A minha esposa ama filme de romance. E aí o negócio está lá complicado, né? Daqui a pouco eles casam e já acaba o filme. Quem está entendendo isso aqui? Já pegou? Tá todo aquele romantismo para depois o casal ficar junto no fim. E acabou o filme. Vamos parar por aí. Vamos falar todos juntos? Tijolinho por tijolinho. Quando o negócio ficar feio na tua casa, fala pro cônjuge assim, ó, tijolinho por tijolinho. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmão? Vamos começar no baixo, sim ou não? Na vida com os filhos.
Vamos lá, tijolinho. O tijolinho. Agora o que eu acho mais interessante são os experts em educação de filho. O filho está criança, já está dando palestra na internet. Como ter uma boa educação. Meu, seu filho, você nem sabe se seu filho deu certo na vida. Você está dando palestra do quê? Espera, educa. Espera teu filho crescer, vê se deu certo. Aí quem sabe você vai ser chamado por Deus para dar uma palestra sobre isso. Quer dar lição de moral, mas seu filho ainda está criança. Irmãos, tudo na vida tem a hora de você falar. Existem coisas que eu já posso pregar, existem coisas que um dia eu vou pregar. Então a gente precisa entender sobre começar no baixo. Diga comigo, é no baixo. E abrindo um parênteses sobre filho, eu vou falar uma coisa aqui, vou falar 3 vezes. Filho é bênção, filho é bênção, filho é bênção. Vou falar de novo, para dar mais oportunidade dos pais, não, glória a Deus. Filho é bênção e filho é bênção. Não, pastor, para mim está pesado, para mim é estressante. É porque você não está no jugo de Jesus, que é suave e leve. Irmãos, eu me lembro minha esposa trabalhando em casa, trabalhava no colégio, 2 meninos que, meu Deus do céu, viravam giraia. Era leve, era um lar harmonioso. Chegava em casa, estavam os 2 com o cabelinho do mesmo lado assim, sentadinho do lado do outro assim, com o pratinho comendo. Falei, como é que foi o dia aí? Foi tranquilo. Quando a coisa ia ficando feia, ela só falava para eles assim, ó, quando o pai chegar, vocês vão ver. Eles falaram que acabava o dia deles. Se está ficando pesado para você, papai e mamãe, você não está buscando o jugo de Jesus e o fardo dele. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Quem pode dar um glória a Deus aqui por essa palavra? Vocês estão aqui comigo nessa palavra? Nós precisamos levantar uma geração forte. Levante suas mãos e diga assim, ó, eu vou ser parte de uma geração forte. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é forte. Quem pode dar glória a Deus aqui, irmão? Um pouquinho seu barco balança, você já... Pelo amor de Deus. Jesus, através de Paulo, nós estamos aprendendo aqui, começar no baixo. Na vida ministerial, começar no baixo, amém, irmão? Certa vez chegou um casal aqui para nós e eu tenho que dar risada. Chegou para mim e falou assim, porque nós viemos para cá, porque nós vamos ser pastores aqui. Eu falei, uau, sério? Porque Deus falou, como é que vai ser? Eu falei, olha, tem um processo. Eu, por exemplo, a ser enviado como pastor, demorou 17 anos. Mas que processo é esse? Você vai ter que comer um saco de sal comigo. Como assim? Porque comer um saco de sal junto demora, não demora, irmão? Eu falei, você está num lugar que tem tudo para isso acontecer na sua vida, mas eu vou respeitar o seu processo em Deus. Não vieram mais. Querido, entenda uma coisa. Depois a gente vê esses pastores neófitos. Você vai perguntar, pastor, quem é seu pastor? Não tem. Fala com a minha mão, querido. Você não tem pastor, você é pastor. Como você estudou para isso? Quanto tempo você batalhou para isso? Onde foi o seu treinamento? Onde foi o seu aprendizado? Pastor, mas ele gira. Irmão, girar, se duvidar, até minha sogra ainda gira. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmão? Fuja dessa ideia de começar no alto, porque muitas pessoas que foram nessa ideia de começar no alto estão terminando no chão. O fim é o chão, e Deus quer que o seu começo seja o chão, porque Deus prefere muito mais você bem posicionado no chão do que mal posicionado no alto. Porque mal posicionado no alto, qualquer vento te derruba, mas bem posicionado no chão, a qualquer momento Deus pode te levantar.
Lucas 10:17, Jesus diz: eu vi Satanás cair como um raio do céu, e eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada vai acontecer com vocês. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Satanás, mal posicionado no alto, foi lançado por terra. Você, bem posicionado em Cristo Jesus, pode ser levado por Ele nas regiões celestiais e viver em altos lugares. Altos lugares. Olha para o teu vizinho e fala para ele: respeita o processo. A segunda coisa que nós aprendemos com Paulo: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha que nome bom para você colocar no seu filho. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada à direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. Diga assim: ele estava orando. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito nos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. A história de Paulo é linda demais. A segunda coisa que nós aprendemos com Paulo: aprenda a começar orando. Diga assim: eu vou começar orando. Querido, o que me chama a atenção, Paulo novinho na fé, irmão, tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Ele estava orando. Ele já estava ali se derramando em Deus. Nós precisamos aprender com Paulo. Tudo na vida, para qualquer decisão, para qualquer escolha, para tudo que você for fazer, antes gaste tempo em oração. E uma coisa que nós temos que aprender na oração: oração não é para você mostrar sua vontade para Deus, até porque Ele já sabe. O salmista fala no Salmo 139 que antes que a palavra venha até a nossa boca, Deus já sabe. Oração não é para Deus descobrir a tua vontade. Oração é para você descobrir qual é a vontade dEle para a tua vida. A verdadeira fé não é você ter a certeza do que você quer, é você ter a certeza do que Deus quer para você. Nós precisamos orar para descobrir qual é a vontade de Deus. Sabe, cultivar a oração, esse relacionamento com Deus, é você ali buscando a Deus, buscando entender o que o Senhor tem para mim, qual é a vontade dEle para a minha vida. Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo. Não é você ficar lá: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, isso você até pode falar, Ele é teu Pai, mas você tem que buscar muito mais. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me mova? Onde eu tenho que estar? Onde eu tenho que me retirar? Senhor, me ajuda, me mostra, se revela a mim. E sabe, eu vou falar uma coisa para você aqui, que se isso não te incentivar a orar, eu não sei mais o que pode ser. Se isso não incentivar você a orar todos os dias, eu não sei mais o que pode acontecer na sua vida. Porque quando Deus está falando com Ananias, Ele fala para Ananias assim: Paulo está orando agora. Ai meu Deus, se revela aqui nesse lugar, papai. Ele fala para Ananias: Paulo está orando agora. Querido, deixa eu te falar, a sua oração não precisa passar do teto, porque existe um Deus que está mais perto de você do que o próprio ar que você respira. Quando você está orando, a cada momento que você está orando, Deus está ali com você. Ele falou para Ananias: Paulo está orando agora. Quando você está orando, Deus está ali ouvindo o seu clamor naquele momento. Hoje, enquanto você está aqui buscando, Deus está te ouvindo agora. Deus não está longe. Talvez você parou de orar porque muitas vezes você sentiu frieza no coração. Parece que as minhas palavras não subiram. Querido, não precisa subir, porque Deus está perto de você, mais perto de você do que o próprio ar que você está respirando. Isso é muito forte. Ele fala para Ananias, ele vai lá interceder por Paulo. E ele fala para Ananias: você vai lá ajudar ele, você vai levar socorro para ele, porque ele está orando agora.
Você ouviu o que eu disse aqui, a palavra do Senhor, eu acabei de ler para você. Ananias não queria ir. A fama de Paulo do antes era algo muito ruim. Ananias queria fugir daquele discipulado, irmão. Não vou na casa desse Paulo não. Vai que eu seja morto lá. E Deus muda o coração de Ananias, porque quando você ora conforme a vontade de Deus, ainda que as circunstâncias estejam completamente o contrário, aquilo que precisa acontecer, através da sua oração, conforme a vontade de Deus, Deus muda corações, Deus muda circunstâncias, Deus muda só para te abençoar. Não tenha medo, porque quando é de Deus, Ele transforma corações para fazer por você. A Bíblia fala que Deus é Ele que reclina o coração do homem. Não tenha medo. Você pode dizer para o seu irmãozinho, fala assim, não fica com medo não. Se é de Deus, irmão. Pastor, como que eu sei que é de Deus? Vamos lá, quem tá pegando essa palavra aqui? Deus dá uma visão para Paulo sobre Ananias. Eu acabei de ler para vocês, amém, irmãos? Deus dá uma visão para Ananias sobre Paulo. Pega isso, irmãos, porque isso aqui é ensinamento para nós aqui essa noite. Quantos querem essa palavra? Deus dá a visão para Paulo e dá a visão para Ananias. Testificou em Ananias, testificou em Paulo. Cuidado com esse negócio que Deus falou com você, mas não testifica em ninguém. O nome disso é espírito de engano, não é o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo, não tem confusão, tem comunhão. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e na hora Deus me deu um texto para falar para essa pessoa e ela falou para mim assim, fez parte da minha oração. Semana passada eu estava orando muito pela vida do Ademar, que ia estar com a gente aqui no domingo, e aquilo foi me incomodando. Liberei a palavra para ele aqui. Depois a esposa dele falou, de manhã Deus falou isso para nós. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Cuidado com esse negócio. Deus está me mostrando. Deus me falou, pastor, foi um sonho. Querido, você está comendo muito macarrão à noite, faz um jejum. Quando é Deus, testifica no corpo de Cristo. Deus falou com Ananias e Deus falou com Paulo. Teve comunhão, diga comigo, comunhão. Querido, onde Deus fala, não tem confusão, não tem divisão, não há tristeza. Aonde Deus fala, tem comunhão. E o salmista fala lá no Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Quem está pegando essa palavra aqui? Eu acabei de pregar essa palavra de manhã. Veio uma família que veio do Rio de Janeiro, faz algumas semanas que estão com a gente aqui, vão ficar na igreja. E eles falaram assim para mim, pastor, a mulher falou para mim, ontem eu orei Atos 9, nessa palavra que você estava pregando, e eu pedi para Deus, Deus testifica para mim se essa é a igreja que eu tenho que ficar. A primeira palavra que eu abri aqui hoje foi Atos 9. Ela chegou para mim e falou, pastor, eu não tenho mais o que falar, só ora por nós e recebe a gente. Você pode aplaudir Jesus. Quando Deus fala, Ele testifica. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de comunhão. Se é só com você, querido, para de comer macarrão. Atos 9, versículo 17, a terceira coisa. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, irmão. Uau, você pode dar glória a Deus? É muito forte isso. Saulo, irmão. Já não era mais uma ameaça, era o irmão. É muito forte isso. A gente precisa entender isso, irmãos. Eu nem falei isso de manhã, mas eu vou falar. Eu vou voltar lá, amém, irmãos? Presta atenção nisso.
Entenda o que é cristianismo. Aquela pessoa pode ter sido perdida, ela pode ter sido uma catástrofe, ela pode ter sido uma pessoa assim, sabe? Mas se Cristo salvou verdadeiramente ela, como salvou Paulo, eu e você temos que olhar para essa pessoa e dizer: irmão. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes, enxergues e fique cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Irmãos, a terceira coisa que nós temos que aprender com Paulo, para que o nosso depois de Cristo seja mais evidente do que o nosso antes: aprenda a começar cheio do Espírito Santo. O que Deus fala para Ananias? Você vai lá, você vai impor as mãos sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. O desejo de Deus para Paulo era que ele fosse um homem cheio do Espírito Santo. Quando Ananias orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. As escamas dele caíram. Quando ele foi cercado pelo resplendor da luz de Deus, ele ficou cego por 3 dias, mas agora ele recebe a oração, ele é cheio do Espírito Santo e ele passa a ver novamente. Só que agora, cheio do Espírito Santo, ele passa a ver a vida diferente. Ele já vai ser batizado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vê a vida diferente, ela enxerga as pessoas de forma diferente, ela enxerga as dificuldades de forma diferente, ela enxerga o mundo à sua volta de forma do Espírito diferente, porque agora ela está cheio do Espírito Santo de Deus. É uma pena que para algumas pessoas ser cheio do Espírito Santo é uma opção. Eu posso ou não posso? É uma pena que para algumas pessoas ser cheio do Espírito Santo é só para alguns. O desejo de Deus é que eu e você, a igreja, seja cheia do Espírito Santo. Pastor, eu tento ser cheio, mas parece que eu não consigo. Querido, Efésios 5:18, Paulo nos ensina como ser cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Querido, Paulo está dando aqui qual é o segredo, porque muitas vezes você fica assim: eu não consigo ser cheio, porque quando eu vejo, eu já me embriaguei. Eu não estou falando só de vinho. Às vezes a pessoa está embriagada com a pornografia, está embriagada nos vícios, está embriagada no adultério, está embriagada no egoísmo, está embriagado em muitas coisas dessa terra, embriagado na idolatria, filhos, bens, e não consegue. Querido, não é assim. Não é você querendo se esvaziar que você vai ser cheio, é você se enchendo do Espírito Santo, e você vai sendo tão cheio que você não consegue mais se embriagar com mais nada. Você vence os vícios, você vence o adultério, você vence a mentira, você vence toda prática pecaminosa, porque agora você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E a boa notícia é que Jesus quer isso para nós. Mateus 7,7, ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achadei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate a porta se abre. Ele fala lá em Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo. É desejo de Deus uma igreja cheia do Espírito Santo. Feche os seus olhos.